Olá, tudo bem? Nós pedimos que o trabalho final da disciplina observasse a realização em grupos de 4 a 5 pessoas de um resumo expandido, 4 a 5 páginas, que tratasse de um dos temas do nosso conteúdo programático, que está lá no nosso plano de disciplina, à luz da experiência que tivemos. Então, a ideia é que a gente discuta, em um texto de caráter muito mais dissertativo do que narrativo ou descritivo, cultura e sociedade, ou cultura e mídia, ou tecnologias computacionais e mídias interativas, ou TICs e cultura contemporânea, ou educação e cultura. São estes 5 itens que vocês podem discutir em grupo, à luz da experiência que nós tivemos nessas 5, 6 semanas de atividades em que discutimos essencialmente cultura digital, a compreensão da cultura digital e, mais que a compreensão, a vivência da cultura digital, na medida em que nós buscamos o uso de ferramentas outras que não nosso AVA, a plataforma Moodle. Nós saímos da plataforma e buscamos enxergar que eu posso usar vídeo, inclusive fazendo, posso usar blogs, inclusive fazendo, eu posso usar Facebook, inclusive fazendo, posso usar lista de e-mails, posso usar webconferência, enfim, eu posso usar uma série de mídias em prol da educação. E nisso nós estamos pensando em uma educação, ou mídia na educação, em uma educação não somente, mas também uma educação formal, uma educação continuada, a ideia expandida de ensinar, de aprender, do processo ensino-aprendizagem. É esse o mote da cultura digital, e se nós nos lembrarmos, por exemplo, que 845 milhões de pessoas usam o Facebook, e que o Facebook está sendo utilizado para mobilizar uma série de pessoas, os eventos recentes no Oriente Médio, várias mobilizações têm usado redes sociais para se organizarem, algumas ONGs têm feito isso. Hoje os sistemas federais estão usando as mídias digitais para tanto difundir informações quanto receber informações. Nós sabemos que imposto de renda é pela rede, os sistemas bancários são todos em rede, enfim. Nós estamos em uma vivência plena da cultura chamada digital, da cibercultura, da cultura cibernética. E a educação não é diferente disso. A educação lida com essas ferramentas e nós precisamos saber usar essas ferramentas. É o motivo pelo qual nós expandimos, então, a ideia de discussões em AVAs, em grupos fechados, e repercutimos a nossa produção em uma série de outras ferramentas, outras mídias. E nesse sentido, para orientá-los nessas discussões, eu sugeriria não apenas os nossos textos discutidos. Eu tenho um capítulo de livro em que eu discuto essa metodologia, chamada Conceito H, Ambiente de Gestão da Aprendizagem. Esse capítulo de livro está publicado em um livro organizado aqui pela PUC de Goiás, professora Cleide, professora Rose. Se vocês olharem no meu Lattes, vocês vão encontrar. Lattes é lattes com 2ts.cnpq.br. Procurem lá Cleomar Rocha. Google vocês encontram rapidamente. Conceito H. Leiam. Eu trago alguns outros autores para que a gente possa discutir e entender melhor o que é que esta metodologia tenta observar, advogar, implementar, e talvez isso nos ajude a enxergar o ponto essencial do que tem sido a nossa disciplina: discutir, compreender e vivenciar a cultura digital na sociedade, não apenas na educação. Como primeira disciplina, essa vivência, esse espraiamento foi um mote utilizado para assegurarmos o nosso objetivo, os nossos objetivos, que são muito mais amplos do que pensarmos só como utilizar ou instrumentalizá-los na utilização de vídeo em sala de aula. O curso de especialização promove um pensamento muito ampliado
em relação a isso, e não somente uma instrumentalização para saber como usar vídeo em sala de aula, como usar isso em sala de aula. Nós estamos em uma vivência outra em que rede, a ideia de espraiamento, de enredar, ela nos é muito cara. E é exatamente por isso que eu posso ter acesso e acompanhar, muitas vezes em tempo real, congressos que estão acontecendo do outro lado do mundo, ou vários congressos aqui que estão sendo realizados, e eu posso usar esse tipo de conteúdo em sala de aula, posso buscar esses eventos e participar como aluno, às vezes como apresentador. Já existem congressos em que os comunicadores ou as comunicações podem ser feitas online, usando Skype, por um exemplo. Ensino à distância tem crescido horrores, no bom sentido do termo horror aí, tem crescido exponencialmente, em progressão geométrica, e nós devemos valorizar essas ferramentas como alavancas para a criação de sensos críticos, de dimensionamento do que a informação pode oferecer para a formação. Então vamos fazer esse exercício final, é um momento de reflexão, de parar e pensar, poxa, eu vivi isso, o que, por um exemplo, Vygotsky ou Piaget discutem nesse aspecto, como o Wilhelm Flusser tem discutido, enfim. Os autores são vários, nós temos a liberdade de usar mínimo 4, temos a liberdade de escolher esses 4 ou um bocado mais, e apenas 4 ou 5 páginas para discutir temas tão relevantes, instigantes, interessantes e antes de qualquer outra coisa. Eu digo boa sorte, bom trabalho, estou como sempre à inteira disposição de todos vocês. Nos vemos em breve. Acompanhem o blog, não só o meu, mas os dos colegas. Talvez vocês tenham tido a curiosidade de aqui no YouTube verificar as palestras da Lúcia Santaella, por exemplo, que foi minha supervisora do meu primeiro pós-doutoramento, ou do André Lemos, do Marcos Palacios, enfim. Esses autores estão por aí, eles são pessoas que a gente pode contatar e muitas vezes a gente pode estabelecer relações de pronto, sem nenhuma interferência, com a mediação tecnológica. Essa é a vida digital, esse é o contexto no qual estamos inseridos e essa é a vivência que nós propusemos para esse nosso primeiro curso. Aproveitem, reflitam sobre isso, pensem isso para a educação, como ela tem servido para a economia, como ela tem servido para a sociedade, como ela tem servido para reformular estratégias da própria cultura, e não seria diferente pensá-la na educação. É isso, estamos em contato o tempo inteiro. Abraços e até o próximo.